Nós estamos continuando a nossa série Eu Tenho Fé, e nessa série nós temos aprendido vários exemplos de fé ao longo do capítulo 11 de Hebreus. E nós vamos continuar hoje, vamos abrir nossas Bíblias lá em Hebreus e vamos finalizar o capítulo 11. Semana que vem nós vamos adentrar ao capítulo 12. Nós estamos quase finalizando essa série maravilhosa. Ela irá apenas até o final de março. Em abril nós iremos começar uma outra série de Páscoa, mas ainda temos algumas coisas importantíssimas a aprender. E hoje nós vamos ver a finalização do pregador de Hebreus quanto aos exemplos de fé do Antigo Testamento. Os versículos 30 a 40 que nós leremos hoje é um resumão de tudo. Ele viu que não teria tempo de falar cada exemplo que o Antigo Testamento traz pela sua riqueza, pela profundidade, pelo tamanho, pela extensão de exemplos da graça do Senhor e da fé. Então ele faz um resumão aqui e nós vamos ler esse resumo hoje. Eu trouxe nos slides o texto, mas sempre peço que os irmãos estejam com as suas Bíblias abertas. Diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz ou a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres que receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. E outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, que o Senhor ilumine as nossas mentes, que o Senhor, ó Pai, molde o nosso coração em conformidade com a sua palavra. Somos como vasos em suas mãos. Transforma-nos, nos dê o entendimento e que nós possamos colocar em prática tudo o que iremos aprender essa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero iniciar hoje, como na semana passada, com uma frase que vi essa semana e que é muito interessante e muito importante nós meditarmos nesta verdade nesses tempos de pandemia que estamos vivendo. É uma frase do pastor, teólogo Paul Tripp. Paul Tripp, ele trabalha muito com crianças, tem livros juntamente com Ted Tripp, tem livros sobre crianças, como pastorear as crianças, como ensinar as crianças o caminho do Senhor. Mas em uma pregação ele disse essa frase, uma frase bastante importante para nós: se você é filho de Deus, você pode ter certeza que nada que você enfrenta será maior do que a graça que você recebeu. Se você é filho de Deus, se você recebeu o direito
o direito de ser chamado filho de Deus, como nós vemos em João capítulo 1, versículo 17. Todos que receberam Jesus Cristo, a eles foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Se você é filho de Deus, tem esse direito de ser chamado filho de Deus, você pode ter certeza que nada que você enfrenta, nem a morte, é maior do que a graça, do que o presente, do que a dádiva que você recebeu. Esse texto de hoje tem tudo a ver com essa frase, e eu quero iniciar com ela, e nós também iremos concluir com essa frase. Eu quero lembrar aos irmãos um pouco do contexto. Nós repetimos todo o sermão, o contexto, para que os irmãos venham a lembrar, para que aqueles que estão acompanhando hoje, não acompanharam as pregações passadas, também entendam o motivo, o porquê do autor escrever essa epístola, essa carta aos Hebreus. Em toda a carta do Novo Testamento existe um porquê, existe um motivo, uma ocasião que motivou a escrita. E aqui o autor de Hebreus, ele era um pregador que escreve vários sermões e depois ele pega esses sermões e edita numa carta. E aqui nós estamos então lendo um sermão dele, um sermão que ele pregou em uma ocasião, nós estamos estudando já em 2 meses. Então, em uma ocasião ele pegou esse texto e pregou, e depois ele colocou em uma carta e enviou aos hebreus. Os hebreus, os judeus, eles estavam sendo tentados a abandonar a fé cristã devido às perseguições e à demora no retorno de Cristo. Eles esperavam que Cristo fosse retornar ali no 1º século. Eles não haviam entendido muito bem isto. E então, por causa da demora do cumprimento da promessa da vinda de Cristo, e também por causa das pressões, das perseguições, eles estavam sendo tentados a abandonar a fé e retornar para o judaísmo. E alguns judeus descrentes, incitados pelo inimigo, em Apocalipse são chamados de sinagoga de Satanás, estavam perseguindo os cristãos hebreus para abandonarem a fé, a fim de que eles abandonassem a fé cristã. Eram judeus que não se converteram a Cristo, ao cristianismo, continuaram no judaísmo, e esses passaram a perseguir, a difamar, a entregar para as autoridades romanas. E a perseguição naquela época não era ou não é semelhante à nossa perseguição ideológica apenas. Era perseguição que custava a vida. Eles eram presos, açoitados, às vezes queimados vivos nas praças. Assim era a perseguição. E o autor de Hebreus então escreve essa carta a fim de motivar os cristãos a permanecerem firmes na fé. Esse é o grande tema da carta de Hebreus, a superioridade da fé cristã e a perseverança. Eles deveriam permanecer firmes. Perseverem, continuem firmes, não abandonem a confissão do evangelho. Mesmo que estejam sendo perseguidos, continuem firmes e perseverem crendo nas promessas, mesmo que elas pareçam distantes. É interessante porque em toda a epístola de Hebreus há um exercício maravilhoso, teológico, bíblico, muito bonito, do autor revelar como Cristo é superior a cada detalhe da antiga aliança, como Cristo cumpre cada detalhe da antiga aliança, dizendo que Cristo é o sacrifício perfeito e os cordeiros não tiravam pecado, só Cristo é capaz de tirar, dizendo que Cristo é superior a Josué e a entrada na Terra Santa, dizendo que Cristo é superior a Moisés e toda a lei mosaica e todos os sacrifícios do templo. É maravilhoso a forma que o autor traz Cristo em um tom de superioridade. Isso nós vamos ver no final deste capítulo, onde ele mostra que nós que já recebemos a promessa de Cristo, nós estamos numa posição melhor daqueles que morreram sem obter essa promessa. Mas isso nós vamos chegar lá no final. O texto de hoje então resume a fé dos israelitas, iniciando com Josué e finalizando em Jesus o cumprimento da promessa. Josué é o nome hebraico para Jesus, e Jesus o nome grego. Então é uma perícope, é um trecho da palavra do Senhor que inicia falando sobre Josué e a conquista da Terra Santa, e vai finalizar falando sobre Jesus e a conquista da vida eterna. Por quê?
Yahvé salva. É isso que significa tanto Josué como Jesus. Yahvé é a salvação. O nosso Deus salva. Aleluia. Bom, entendido isso, então nós vamos ver sobre estes que o mundo não era digno deles. Quem são estes e por que o mundo não era digno deles? Essa é uma expressão que aparece lá no versículo 38, homens dos quais o mundo não era digno, ou aqueles que o mundo não era digno, e nós vamos entender o porquê que o mundo não era digno desses homens. E a primeira coisa, o mundo não era digno deles, dos que venceram por sua fé. Essa é a primeira informação que nós temos aqui. Ao autor de Hebreus, que não se denomina, quando ele traz aqui nos versículos 30 a 35 exemplos de homens e mulheres que venceram por meio da fé. Ele já estava fazendo isso. Ele já trouxe vários exemplos para nós, exemplos de Enoque, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Caim não, né? De Abel, exemplo de Abel, seu irmão. Vários exemplos de pessoas que venceram por meio da sua fé. E ele continua isso. No versículo 30 ele diz: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Aqui existe 2 eventos ou 2 situações em um mesmo período, num mesmo momento da história. É interessante porque o versículo anterior, o versículo 29, ele finaliza falando da história de Moisés, quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. E agora ele pula para 40 anos depois. Existe um hiato aí de 40 anos entre a travessia do Mar Vermelho e a conquista da Terra Santa através da instrumentalidade de Josué. E por que existe esse hiato? Porque os 40 anos de deserto foi um período que não havia essa fé exemplar. Foi um período onde o povo murmurou, reclamou, questionou a Deus. Aonde o próprio Moisés, que era um servo do Senhor, um homem paciente, se irou e não agiu com fé no Senhor quando Deus disse para ele falar a pedra, falar a rocha. Então ele pegou o seu cajado e bateu na rocha. Então foi um período de extrema incredulidade. E aqui vai uma dica: murmuração, reclamação constante, reclamação todo dia aponta para incredulidade, para a falta de satisfação de Deus. Isso aponta para um coração que está distante do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dessa geração que peregrinou 40 anos no deserto, apenas 2 homens de fé, Josué e Calebe, que foram até Jericó e voltaram junto com outros espias, mas voltaram confiantes que o Senhor iria destruir aquela cidade e dar uma terra que mana leite e mel, uma terra próspera. Somente esses 2 entraram depois de 40 anos. Toda uma geração morreu, apenas os filhos, juntamente com Josué e Calebe, que conquistaram a terra prometida. E é isso que inicia dizendo o versículo 13: eles conquistaram pela fé, as muralhas de Jericó se ruíram. É interessante porque foi de uma forma milagrosa, miraculosa, sobrenatural, porque eles não tinham como destruir aquelas muralhas. Nós nem imaginamos o tamanho daquela muralha, mas eles rodearam a cidade por 7 dias, e no último dia por 7 vezes. E então eles tocaram as trombetas, quebraram vasos e a muralha ruiu. Agora pensem comigo, como isso é um ato de fé. O povo de Deus andar 7 vezes, por 7 dias, e depois no último dia por 7 vezes, em torno de uma muralha, crendo que aquela muralha iria cair. Simplesmente apoiados na palavra de Deus, no Deus que havia livrado eles do Egito, seus pais do Egito, do Deus que havia aberto logo antes o rio Jordão para que eles atravessassem a seco,
o Deus Todo-Poderoso fez cair a muralha de Jericó e eles entraram, mas eles tiveram fé na palavra do Senhor. Da mesma forma, Raabe, quando recebeu os espias 40 anos antes, ela escutou ouvir sobre o Deus de Israel, ela escutou dos espias como Deus os livrou do Egito, e ela reconheceu que Deus é o único Deus. Lá em Josué capítulo 2 versículo 11 é dito, palavra de Raabe: o Senhor vosso Deus é Deus nos céus, é Deus nos céus, acima e na terra embaixo. Ele é Deus, tanto nos céus como na terra, o Senhor vosso Deus. Isso é o que Raabe diz. E Raabe, então, que outrora era prostituta, creu no Senhor. Logicamente que aqui há conversão. O texto não está nos dizendo que Raabe não abandonou os seus pecados, como se pudéssemos nos converter ao Senhor e continuarmos fazendo as mesmas obras. Ao contrário, o Senhor estende a salvação a uma mulher estrangeira e prostituta, porque ela creu no Evangelho, e ela foi transformada, porque ela mesmo não é chamada de desobediente. O texto diz: Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes. Ela está fora desse grupo, porque ela se converteu, ela creu, acolheu com paz aos espias e creu no Senhor, creu no seu poder. Sabe o que é maravilhoso? É que esta mulher se tornou vó de Jesus. Ela entrou na genealogia de Cristo. Cristo é filho de Davi, mas é filho de Raabe também. Uma mulher estrangeira se tornou uma das progenitoras do nosso Salvador, para mostrar que a salvação é pela graça e alcança qualquer um, até uma prostituta. Quem dirá um mentiroso e um fofoqueiro? Muitas vezes a gente pensa que existem pecados maiores do que outros, mas não, meus irmãos. A fofoca, a mentira, são pecados semelhantes, são vícios semelhantes, que devem ser rejeitados em nosso coração. Todo aquele que encontra Jesus é transformado. Isso é maravilhoso, isso é graça. E então o texto continua dizendo: o que diremos mais? O autor, ele percebe que ele vai ficar sem tempo na sua pregação, e ele diz: certamente me faltará o tempo necessário para referir a todo mundo. Ele olha no relógio assim, já está pregando mais de 1 hora, ele diz: deixa eu finalizar. E ele começa a falar aqui de alguns heróis da fé, como Gideão, como Baraque, como Sansão, como Jefté, como Davi e Samuel. Aqui nós temos alguns juízes antes dos reis, e depois nós temos reis, como Davi, que era rei, um rei chamado segundo o coração de Deus. Gideão, por exemplo, ele lutou contra os filisteus, ou contra os midianitas, apenas com 300 homens. E foi vitorioso, porque o Senhor derrotou os midianitas de uma maneira sobrenatural. Leia essa história, está lá em Juízes capítulo 7. Baraque também derrotou os cananeus, está em Juízes capítulo 4. Sansão, uma história bastante conhecida, de um homem que abriu mão de um voto, de uma promessa do ser enchido pelo Espírito Santo, se rendendo às promiscuidades do mundo, mas que no final da sua vida ele teve fé no Senhor, e mesmo aprisionado, cego, ele orou ao Senhor e tirou força da fraqueza, e Deus fez com que ele ali naquele momento tivesse força para derrotar os seus inimigos. Jefté, que é um homem conhecido pelo seu voto precipitado, ele foi um homem de Deus e foi usado para derrotar os amonitas, para punir a tribo de Efraim. Davi, um homem segundo o coração de Deus. E Samuel, um profeta e juiz. Ele profetizou, era um homem da palavra de Deus, mas também cuidou espiritualmente de uma nação e julgou com justiça. É um grande homem de Deus, homem grande pela sua fé, porque todos esses eram pecadores, como eu destaquei em Sansão. Uma coisa que nós precisamos sempre entender, que o herói de todas as narrativas bíblicas é Jesus. É a graça de Jesus que faz esses homens notáveis. É a fé na salvação em Cristo Jesus.
E o texto então continua no versículo 33: os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Várias coisas o autor lista aqui da vitória que eles tiveram por meio da fé. E por que foram vitoriosos? Porque confiaram no poder do Deus deles. É a mesma coisa que acontece com Raabe. Raabe, ela confiou no poder de Deus. Ao escutar a história de Deus, ela reconheceu que não existe outro. E esses daqui também confiaram no Senhor diante dos seus desafios, das suas dificuldades. Conquistaram reinos, os juízes, como por exemplo Débora, uma juíza que está lá em Juízes 4 e 5, conquistou reinos. Administraram com justiça. Eu já falei de Samuel, mas outro exemplo é Neemias. Fecharam a boca de leões, como Sansão, que matou um leão, como Davi, que matou um leão, como Daniel, que foi jogado à cova dos leões e não foi tragado, porque o Senhor estava com ele. Eles foram protegidos do fogo, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, os amigos de Daniel, que foram lançados à fornalha e não morreram. E eles disseram: se Deus quiser nos livrar, Ele livrará. Se não quiser, nós porém não iremos curvar as nossas cabeças diante da estátua do imperador. Nós vamos continuar fiéis, mesmo que venhamos a morrer. Escaparam ao fio da espada, como Elias. Da fraqueza tiraram força, como eu já falei de Sansão. Mas o exemplo também de Ezequias, que descobriu da sua doença e orou, virou o seu rosto para a parede, chorou diante do Senhor, e lhe foram acrescentados mais 15 anos. Foram grandes em batalha, como Gideão, que com 300 homens derrotou um exército inteiro. Aleluia. E até mulheres receberam dos seus mortos pela ressurreição. Aqui o autor certamente está em sua mente duas ocasiões. A ocasião da viúva de Sarepta, que creu no poder do Senhor, e Elias então trouxe o seu filho de volta. E essa viúva de Sarepta nem de Israel era, mas creu no Senhor. E também a sunamita, que outro profeta, Eliseu, trouxe o seu filho de volta. Olha que coisa maravilhosa. Pela fé. Aleluia, pela fé esses homens venceram, e por isso o mundo não era digno deles. Mas observe a mudança do texto. Essa mudança é muito importante. Pela fé venceram, porque creram no poder de Deus, mas pela fé também sofreram, e até morreram por sua fé. Onde está isso? No próprio versículo 35. O versículo 35 ele tem uma quebra, uma virada de página. É dito: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. E agora, virando a página, desses que venceram diante dos seus desafios, é dito aqueles que sofreram por causa da fé, também por causa da fé. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque tira um peso muito grande de um erro teológico, de um erro da nossa geração evangélica. As pessoas acham que se eu crer em Jesus, se eu tiver fé em Cristo, eu não vou sofrer nada. A fé me isenta de qualquer sofrimento, mas isso não é bíblico.
essa teologia da prosperidade, essa teologia da confissão positiva. Você tem que declarar que tudo vai ser bom na sua vida e tudo vai ser bom na sua vida. Não é bíblica. Confissão positiva não é bíblica nem na teologia, nem fora da teologia. Vamos elevar os nossos pensamentos positivos que aquele fulano vai ser curado. Não! Porque pela fé, esses homens não apenas venceram porque confiavam no poder de Deus, não é em qualquer coisa, é no poder de Deus, mas também pela fé eles foram torturados, por causa da fé, porque o mundo é contrário à nossa fé, porque Cristo é contrário às coisas pecaminosas deste mundo. Então, pela fé, esses homens foram perseguidos. Jesus foi perseguido. Jesus nos ensina isso, que por causa do seu nome nós seremos perseguidos. Os cristãos estavam sendo perseguidos por causa de Cristo. Então o autor está querendo mostrar, olha, alguns venceram em suas situações, até obtiveram promessas em suas situações porque confiaram no poder de Deus. Vocês devem continuar confiando no poder de Deus, mas entendam, também pela fé muitos sofreram desejando a ressurreição superior. Isso é maravilhoso. Sempre quando o autor quer apontar para algo que vem da nova aliança, ele coloca superior. E aqui ele está querendo mostrar isso. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, ou não aceitando a libertação. O que é isso? Eles não aceitaram ser libertos ao custo da confissão. Isto é, eles não aceitaram ser libertos do cativeiro, da prisão, ao custo da sua fé. Eles não negaram a Jesus, eles se mantiveram firmes até o fim. Desde o Antigo Testamento e também no Novo, muitos chegam para nós e falam: renuncie a Cristo, negue a esse Jesus que vocês seguem. Eles não aceitaram isso, porque eles sabiam que poderiam até morrer com o corpo sendo queimado, sendo cerrado ao meio e o sendo apedrejado, mas a ressurreição superior, essa que vem apenas por meio de Cristo Jesus, era o que eles realmente almejavam, porque Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a ressurreição superior. Então esses homens do Antigo Testamento, foram torturados, passaram por escárnios e açoites, algemas e prisões, foram apedrejados, cerrados pelo meio. Existe uma tradição, no Antigo Testamento não há menção de ninguém que foi cerrado ao meio, mas existe uma tradição de um homem que foi cerrado ao meio, o profeta Isaías, aquele que mais pregou o evangelho antes de Cristo vir, o evangelho segundo Isaías, 700 anos do nosso Senhor Jesus Cristo nascer. Claramente em Isaías 53, Cristo é profetizado, e este homem, segundo a tradição, foi cerrado ao meio. Você pensa, foi cerrado aqui? Foi cerrado aqui? Não, foi cerrado de baixo para cima. Dor, violência, foram apedrejados, mortos ao fio da espada. Na época de Elias, 80 profetas foram mortos por Jezabel. Elias inclusive fugiu para o deserto por causa dessa violência feita pela rainha mais perversa, a rainha esposa do rei Acabe. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, como Elias, necessitados, afligidos e maltratados. Por isso, o texto diz: deles o mundo não era digno, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Essa última referência aqui se refere aos profetas que foram escondidos por Obadias. Obadias, ele escondeu os profetas, 50 em uma caverna e 50 em outra caverna, para não serem mortos quando o rei Acabe decretou a sua morte. Então eles andaram escondendo, errantes, homens dos quais o mundo não era digno. Mas esses homens foram aprovados pelo Senhor. Versículo 39, só a primeira parte agora. Ora,
todos esses que obtiveram o bom testemunho por sua fé. É interessante porque eles sofreram. E eu disse anteriormente que os outros venceram. Mas o que eu quero destacar é que todos venceram. Porque a vitória é obter bom testemunho diante de Deus. A vitória é obter a aprovação diante de Deus, que só vem pela fé. É um presente de Deus que nós recebemos pela fé, quando confiamos no Senhor. Então eles foram aprovados diante de Deus. Isso é a vitória. Mesmo que o mundo tivesse rejeitado estes, mesmo que foram perseguidos e apedrejados e até mortos, mas eles receberam a aprovação de quem importa, de Deus, de Jesus. Isso é maravilhoso, porque nós vivemos nesse mundo muitas vezes buscando a aprovação de pessoas, buscando a aprovação daqueles que estão ao nosso lado, de amigos, de cônjuges, de filhos, de patrões, de governantes, daqueles que são poderosos, de famosos, que nós chamamos até de ídolos. E a Bíblia nos diz que a aprovação que importa é a aprovação que vem do Senhor. E Cristo nos aceita quando nós vamos até Ele por fé, com fé. Aleluia. Ele diz: aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Então eles sofreram, eles ansiavam pela ressurreição superior, e eles foram aprovados pelo Senhor. Mesmo sofrendo, eles venceram, porque em Cristo somos mais do que vitoriosos. Aleluia. Em terceiro lugar, esses dos quais o mundo não era digno são os que na promessa de Cristo colocaram a sua fé. Isso está no versículo 39 e 40. O versículo 39 e 40 finaliza o capítulo de uma forma que o autor já havia trazido anteriormente. Quando falando sobre Abraão, disse que ele não havia recebido a promessa, morreu antes de a promessa ser cumprida, a promessa do descendente. E aqui mais uma vez ele fala sobre uma promessa, mas não uma qualquer, sobre a promessa de todas as promessas. Ele diz: ora, todos esses obtiveram então um bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização, o cumprimento da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O que é isso? O que esse texto está dizendo? O autor, então, finalizando o seu momento de exemplo em sua pregação, ele revela que esses daqui obtiveram sim várias promessas, como nós vimos anteriormente, mas a grande promessa, que é a promessa de Cristo, do Messias, eles não obtiveram. Eles morreram antes do cumprimento dessa promessa. Todos os heróis do Antigo Testamento criam que Jesus viria, criam no Messias. Eles não tinham claramente o entendimento que nós temos hoje sobre Jesus, sobre o Filho de Deus, mas eles criam sim naquele que seria o libertador, naquele que iria restaurar todas as coisas, naquele que pisaria na cabeça da serpente, no descendente, no filho de Davi. Eles criam em Jesus, criam na promessa. E eles, por causa dessa promessa, eles se mantiveram firmes, motivados, mesmo que morreram sem alcançar essa promessa. Agora nós temos essa concretização. O melhor de Deus já se cumpriu em Cristo, é isso que ele está falando. Por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito. A NVI traduz: por haver Deus provido coisa melhor ao nosso respeito. O que o autor de Hebreus está querendo nos revelar é que a realidade daqueles cristãos naquela época, e nossa também, é melhor do que os crentes do Antigo Testamento. Por quê? Porque Cristo já veio. Esses irmãos do Antigo Testamento tinham sombras, e ainda assim continuaram firmes, foram vitoriosos, sofreram, morreram para a glória de Deus, confiaram no poder de Deus, mesmo tendo sombras daquilo que seria o cumprimento da promessa. Nós já temos o cumprimento da promessa, Cristo já veio, Ele é a revelação perfeita. Sempre o autor de Hebreus está querendo revelar que a fé cristã é superior a tudo que o Antigo Testamento traz.
Temos uma melhor salvação, temos uma melhor esperança, temos uma melhor aliança, temos melhores promessas. As posses são mais duradouras na nova aliança. São conclusões que o autor de Hebreus traz em várias partes do seu livro. Então, também Deus proveu coisa superior ao nosso respeito, porque a promessa já se cumpriu. Nós olhamos para trás para aquilo que Deus já fez por nós. E então esses irmãos do Antigo Testamento, eles são aperfeiçoados em Cristo, assim como nós. Junto com eles nós fazemos um corpo, uma igreja, um povo do Senhor. E Deus preparou e reservou o melhor para este tempo, para que nós fôssemos aperfeiçoados juntamente com eles, ou eles fossem aperfeiçoados juntamente conosco. Por quê? Porque somente em Cristo somos aperfeiçoados. Ele é o perfeito, Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Então, eu quero resumir tudo que nós estamos aprendendo hoje. O mundo não era digno desses homens, por quê? Porque eles creram no poder de Deus para enfrentar os seus desafios. Quando eu falo homens, eu estou falando da maneira genérica, desses homens e mulheres, sim, que creram no Senhor. Então o mundo não era digno porque eles creram no poder de Deus para enfrentar os seus desafios, seja qual for o desafio. Guerras, eles creram. Uma muralha, eles creram. Uma pandemia, nós devemos crer também. Eles abriram mão da própria vida e sofreram com fé para a glória de Deus. Eles sofreram, foram perseguidos porque olhavam para a promessa, olhavam para o Messias, mesmo com sombras. Eles olhavam para o cumprimento da promessa e abriram mão da própria vida, para que Deus fosse glorificado na vida deles. Aleluia. E eles creram na promessa da vinda de Cristo, apesar de não receberem o seu cumprimento enquanto nesta vida. Agora nós recebemos. Cristo já veio. Tem um texto maravilhoso e eu gostaria de ler com os irmãos esse texto que se encontra lá em Romanos 8, 31 a 39. Por ser uma porção grande da palavra do Senhor, eu não trouxe aqui nos slides, mas eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39. Esse texto eu pedi para que os irmãos lessem na semana passada, ao término da pregação, ao término do culto. Dessa vez eu quero ler para os irmãos, para que os irmãos compreendam que nós já recebemos a promessa em Cristo Jesus. O texto diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou, para mim este é o versículo mais forte dessa porção. Deus não poupou o seu próprio filho. Deus não poupou o seu próprio filho da morte. Deus entregou o seu filho à morte. Deus derramou a sua ira sobre o seu filho, porque ele estava condenando o seu filho em nosso lugar. Aquele que não poupou, isso ele já fez. Historicamente comprovado, Cristo veio, ninguém pode negar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo neste mundo. Aquele que não poupou, olhe para trás, isso é um fato objetivo, real. Aquele que não poupou o seu próprio filho, o mais difícil ele já fez por nós, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ainda que venhamos morrer, ele não nos dará a vida eterna em Cristo Jesus, se Cristo já morreu por nós? E o texto continua: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Romanos 8 inicia dizendo que não há condenação para aqueles que são em Cristo Jesus. Não tem quem nos acuse. Satanás perdeu o seu poder, o seu direito usurpado de acusar. Ele está humilhado, derrotado, despojado. Jesus pisou na cabeça da serpente. Então quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Cristo reina. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, ou pandemia, ou covid, ou
escassez por causa da crise financeira? Nada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Não é apenas todos os dias, mas é o dia todo, é 24 horas por dia. Somos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Já somos mais do que vencedores, porque Cristo já morreu e já ressuscitou. Já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar. O amor dele é eterno. Nós já recebemos a promessa, por isso estamos em uma situação superior. Meus irmãos, agora faz sentido essa frase. Se você é filho de Deus, se você é amado por Ele, esse amor eterno, inquebrável, indestrutível, você pode ter certeza que nada que você enfrenta será maior do que a graça que você recebeu. Nada. Aleluia. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, creia em Cristo. Deposite a sua fé naquilo que Deus já fez por ti. Quando eu falo que a fé não é simplesmente uma confissão positiva, uma força positiva, vamos apontar as nossas mãos e ter pensamentos positivos que vai dar certo, é porque a fé verdadeira e genuína é a fé em Cristo. A nossa fé é depositada em uma pessoa que nos ama, que é criador de todas as coisas. Não é a fé em qualquer coisa, é a fé no Senhor Jesus. Creia em Cristo. Deposite a sua fé naquilo que Deus já fez por ti. Jesus já morreu e já ressuscitou. Isso é um fato inegável. Então creia nisso e confie que Ele comprou um lugar para ti. Creia em nome de Jesus no poder de Deus. Como esses homens e mulheres que foram descritos aqui nesse texto, não duvide que o Senhor está contigo em todas as suas provações. A prova está grande, meu irmão, eu sei. Os desafios da nossa época estão grandes. São diferentes daqueles de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, de 2 anos atrás. Mas continue confiando. Jesus diz que sempre estaria conosco até a consumação dos séculos. Tenha coragem de viver por Cristo e de morrer para a glória dele, se assim for necessário, se assim for da vontade dele. Não tenha medo de sofrer pela fé. Não tenha medo. Compreenda que nada que você enfrenta ou nada que você enfrentar é maior que a vitória que você já recebeu em Cristo. Eu não sei quais são as suas lutas. Muitas vezes, por causa de estarmos distantes presencialmente, apenas por meios virtuais, apenas por meio de WhatsApp, Facebook, Zoom, YouTube, etc., a gente não consegue saber o que cada um está passando. Às vezes a gente não consegue entrar em contato com cada um para saber a realidade de um amigo, de um irmão, de um primo, de um parente que está com a Covid ou faleceu. Eu não sei o que você está passando, mas compreenda, meu querido irmão, minha querida irmã, que aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz, que é o nosso direito, a nossa herança, é muito maior do que qualquer sofrimento que nós venhamos passar nessa vida. Então, em nome de Jesus, louve a Deus, adore-o por toda a vida e descanse no amor dele. Nós somos chamados para adorá-lo. Descanse no amor dele. Está ansioso? Está preocupado? As notícias não são boas? Os jornais nos deixam assustados? Pega a Bíblia, meu irmão. Pega a Bíblia, minha irmã, e vai ler. Leia o Evangelho de João todo.
numa noite, desligue o celular, vai ler a Bíblia, leia Romanos, leia a palavra do Senhor. Certamente a ansiedade passará, não tenho dúvida disso, mas leia, em nome de Jesus. João Calvino, ao comentar essa frase, homens dos quais o mundo não era digno, ele nos exorta: devemos, pois, encher-nos de coragem para menosprezarmos o mundo com bravura. A Bíblia nos diz que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. O mundo é cobiça, o mundo é idolatria, o mundo é corrupção. Nós precisamos desejar e pensar as coisas lá do alto, a superior ressurreição. Então, para sermos igual a estes homens, o qual o mundo não era digno, devemos, pois, encher-nos de coragem para menosprezarmos o mundo com bravura. Curva sua cabeça e vamos orar.